Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é de um policial militar. Isso aconteceu com ele na cidade de Kratos, que fica no estado do Ceará. E nessa época, que foi no ano de 2002, esse policial tinha 41 anos. E hoje eu vou falar da surpresa que tive em ser atacado por um lobisomem em uma das minhas investigações. Mas o que ocorreu certo dia no meu plantão é que eu fui chamado para investigar uma denúncia que um sitiante fez, em que um homem estranho começou a aparecer perto do seu sítio na parte da noite. E desde que esse cara suspeito começou a rondar pela sua vila rural, alguns ataques a animais nas propriedades vizinhas aconteceram na madrugada. Esse homem que fez a denúncia desconfiava daquele andarilho, porque nas noites que seu sítio foi atacado também, o sitiante disse que viu tal sujeito saindo do mato quando estava amanhecendo o dia. Com essas informações, fizemos algumas investigações e conseguimos saber um pouco desse cara. E acabamos descobrindo que esse nosso suspeito não tinha nenhuma passagem pela polícia. E ficamos sabendo que esse andarilho não era da nossa cidade. E nós, já sabendo das características físicas desse homem, então resolvemos começar esse caso, indo agora atrás dele por onde ele andava. Pois bem, então assim, eu e meu parceiro ficamos a paisana pelo bairro onde esse suspeito andava. Vigiamos por 2 dias esse homem na parte da noite, mas ele não entrava no mato. Mas no terceiro dia, que era minha folga, eu fui sozinho investigar esse cara, e dessa vez ele entrou num bar e começou a comer muitas carnes. E isso foi até perto das 10 horas da noite. E em seguida, quando esse cara já ia indo embora do boteco, ele colocou alguns pedaços de carnes em uma sacola de plástico. E depois ele saiu do bar e foi para a rua. Assim então, comecei a seguir esse suspeito e fiquei a uma boa distância para ele não desconfiar. E em seguida esse sujeito parou perto de um matagal, esperou algumas pessoas passar pela rua de terra, e a seguir, quando não tinha mais ninguém pela estrada, ele ficou olhando dos lados, e como não aparecia nenhuma pessoa por perto, esse cara entrou no mato rápido. Nessa hora, eu peguei a minha lanterna no meu carro e entrei no mato sem o sujeito me ver. E também eu estava armado nesse dia. Mas para o meu azar, aquele homem sumiu pelo mato escuro. Mas mesmo assim, continuei indo atrás dele pela vegetação, tentando encontrá-lo. Mas eu nem ligava a minha lanterna também, para não chamar a atenção do sujeito. Assim que se passou-se quase 1 hora, eu ouvi alguns sussurros de alguma pessoa ao longe no mato. Bem, eu fui nessa direção, e quando eu cheguei mais próximo das vozes, parecia que era alguém gemendo de dor. Mas aí do nada, depois de alguns minutos, os gemidos pararam, e eu fiquei escondido, tentando ver algum vulto de quem poderia estar ali fazendo aqueles barulhos. E como não estava vendo nada pela vegetação, por causa da escuridão, então eu peguei a minha arma na mão e acendi a lanterna para ver o que ocorria por ali. E nisso, com a claridade, eu vi as roupas daquele cara suspeito no chão, ali pelo matagal, e o saquinho de carne também.
Aí eu pensei que esse cara estava nu por ali. Nisso eu ouvi alguns rosnados no mato e me assustei com aqueles sons. E com isso joguei a luz da lanterna na vegetação. Aí eu levei um susto, pois um animal grande parecido com um cachorro saiu do mato correndo e veio na minha direção para me atacar. No reflexo, dei 3 tiros na fera, em que esse bicho caiu rolando pelo chão. Mas essa criatura correu no mato, perto de mim, e ficou atrás de algumas árvores. Eu fui andando devagarzinho até lá, para ver que animal era aquele. E joguei a luz da lanterna de novo na direção dessa fera. Aí eu fiquei espantado com o que vi. Pois bem, esse bicho estava em pé, se equilibrando em 2 pernas. E aquilo parecia ferido com um dos tiros que dei nele. E para mim essa fera era um lobisomem, pois a cabeça dele era quase igual à de um cachorro, mas os seus olhos brilhavam como luzes. Nessa hora de terror, a fera, mesmo ferido, ele correu para o meio da vegetação, rosnando de dor. E eu corri também para outra direção, fugindo desse lobisomem. E por sorte, eu não fui seguido por essa criatura. E quando cheguei na rua, entrei no meu carro e em seguida voltei para minha casa, só pensando o que esse lobisomem estava fazendo no meio da minha perseguição. Eu comecei a pensar no meu suspeito, em que o segui pelo mato e as suas roupas estavam jogadas no chão, e até aquele saquinho de carne que ele tinha pegado no bar. Bom, quando amanheceu o dia, eu voltei para o mato para ver se eu montava esse quebra-cabeça do lobisomem e do suspeito. E eu já no local onde atirei na fera, eu vi que as roupas do sujeito ainda estavam no chão. E o que foi que eu fiz é que segui os rastros de sangue daquele lobisomem pelo chão da vegetação. Mas depois, perto de uma rua de terra, os rastros sumiram. E como não tinha mais pista do lobisomem, eu resolvi voltar em casa para descansar um pouco. Mas no outro dia eu voltei para a delegacia e fui conversar com o delegado sobre o ocorrido em que passei no mato atrás do sujeito. Aí eu tive uma surpresa com o delegado, com o que ele me falou, pois ele me disse que se eu não teria visto algo estranho com o cara em que eu perseguia. Eu disse que só ouvi alguns gemidos do sujeito pelo mato. O delegado do nada então disse que o assunto teria morrido aqui. Eu não entendi nada. E ele continuou a falar que essa investigação acabou e que o sujeito suspeito já tinha sido pego e estava em uma instituição do governo. Bom, eu entrei na onda do que o delegado falou e também deixei esse assunto para lá e nem comentei nada sobre o lobisomem com ele. Mas para mim o delegado sabia alguma coisa a mais dessa história. Mas depois disso tudo, voltei para o meu trabalho normalmente. E passando o tempo, depois que eu tive o encontro com um lobisomem, quando eu estava no mato para pegar algum bandido, eu ficava cabreiro de uma criatura dessas aparecer e me atacar. Mas ainda bem que nunca mais vi um lobisomem daqueles. Bom, na época de hoje, eu já sou aposentado. Mas às vezes, quando eu passo de carro por essas matas na parte da noite, eu sei que pode ter um lobisomem desses escondido por lá. Eu nunca mais vou esquecer a imagem dessa criatura em pé bem na minha frente. E se aquele cara era realmente esse bicho, ele saiu ferido dessa história toda. E depois sumiram com ele. Pelo menos é isso que eu penso até hoje.
Bom, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima. Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Antônio. Isso aconteceu com ele na cidade de Toledo, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 1998, o Sr. Antônio tinha 44 anos. E a minha história começa assim. Eu moro em um bairro normal da minha cidade, onde tem ruas asfaltadas e muitas casas, e é um lugar já urbanizado. Mas certo dia, uma família que morava na minha rua me pediu um favor, se eu poderia levá-los com o meu carro para uma festa familiar deles que ficava em um município vizinho. Eu concordei em ajudá-los com isso, porque eram boas pessoas. E também eu iria receber um dinheiro para fazer essa viagem. E na verdade isso aconteceu, pois o carro dessa família estava no concerto. E chegando no dia marcado da viagem, que era um final de semana, com isso eu levei esses meus vizinhos para a festa dos seus parentes, que ficava em uma vila rural de uma cidade pequena próxima. Mas também nessa época estava chovendo muito. Mas fora isso, o fato é que cheguei na casa dos familiares dos meus vizinhos por volta das 9 horas da noite. Eu fiquei um pouquinho por ali e depois, perto das 11 horas da noite, eu resolvi ir embora para minha casa. Então assim eu peguei a estrada e comecei a voltar embora. Mas como tinha acabado de chover um pouco, uma das ruas de terra ficou bem barrenta. E no azar que eu tive, fiquei atolado em uma poça de água e barro. O que acontece é que eu não tinha previsto que isso iria acontecer comigo naquele horário da noite. E também um lugar em que eu parei era um local bem escuro e tenebroso, pois só havia matas fechadas em volta dessa estrada, e não tinha nenhum poste de luz. Eu tentei tirar o carro do atoleiro de barro no acelero do carro mesmo, e quanto mais eu tentava sair da poça de lama, mais o meu veículo ficava preso. E vendo que desse jeito eu não tive resultado nenhum, e mesmo com medo do lugar, que era bem escuro, eu saí do meu carro e fui procurar algumas pedras e galhos de árvores para fazer de cálcio e tentar sair do atoleiro. Achei algumas madeiras e coloquei no meio do barro para tentar sair daquela lama. Mas mesmo assim, eu ali empurrando o carro, o veículo não saía de jeito nenhum. Enquanto fazia toda essa ação, aí nesse momento eu vi pela luz do farol detrás do automóvel e pelo retrovisor um vulto de animal grande, passando a uns 15 metros de distância do carro. E esse animal passou correndo e entrou na mata do lado da rua. Nisso eu parei de empurrar o carro e olhei para trás, tentando ver por onde estava a fera. E claro, eu fiquei com medo, pois a impressão que eu tive é que esse bicho era muito maior do que qualquer cachorro. E aquilo poderia ser um animal bem perigoso. Eu não dei bobeira e entrei dentro do carro e fiquei procurando o animal e olhando pela vegetação que tinha ao lado da estrada. E foi aí que a tal fera que eu tinha visto me assustou, porque aquilo começou a fazer uns barulhos de rosnados bem assustadores, que eram altos com raiva, e de um jeito que parecia querer me assustar mesmo. E dava para ver que essa fera mexia a mata como se tivesse um animal grande por ali,
dentro dessa vegetação. E eu fiquei assustado, porque estava sozinho no meio dessa rua de lama escura. E ainda bem que pelo menos o carro me deixava mais tranquilo, pois não teria jeito desse bicho me atacar. Mas para minha surpresa, do nada essa criatura apareceu no canteiro da estrada. E aquilo ficou parado me olhando, a uns 20 metros à frente. E o que eu fiz foi que joguei a luz do farol do carro na direção onde estava esse animal. E essa fera não gostou disso, e ele veio andando em 4 patas na direção do meu veículo. E assim que esse bicho chegou mais perto do carro, ele se levantou e ficou em pé igual um homem, só em 2 pernas, e logo rosnou para mim com muito ódio. E eu vendo a aparência desse ser, para mim era um lobisomem, pois ele era do tamanho ou até maior que um homem. E essa fera tinha uma cara meio parecida com a de um cachorro, mas lembrava também um macaco. E o corpo daquilo, da cintura para cima, apesar de ser bem peludo, era quase igual ao de uma pessoa. E o esquisito eram suas pernas, que pareciam ser meio tortas para trás. E o que me marcou mais foi os seus olhos, que eram como se fossem 2 luzes amarelas acesas. E aquilo tinha uma aparência bem macabra, pois os seus dentes ficavam para fora da boca. Nesse momento eu estava em choque e com muito medo só de ver esse ser. Enquanto o lobisomem vinha andando na direção do carro, eu desliguei rápido a luz do automóvel e me agachei no banco, para essa fera não me ver. E mesmo desse jeito, o lobisomem não desistiu. Ele ficou fazendo uns rosnados grossos e assustador para em direção do automóvel. E depois de um tempo, a fera se aquietou. E aquilo começou a olhar através do vidro, para tentar me ver. Mas o que houve foi que o vidro de dentro do carro ficou embaçado. E assim dificultou dessa criatura conseguir enxergar alguma coisa no veículo. No entanto, para mim, mesmo a fera não me vendo, ele sabia que eu estava ali dentro escondido. E como esse lobisomem também não sabia o que fazer para me pegar, ele começou a cheirar o ar e em seguida esse bicho rosnou nervoso para tentar fazer eu gritar. E esse lobisomem ainda tentou empurrar o carro, tipo chacoalhando. E eu ficava com medo desse bicho tentar quebrar o vidro da janela do carro. Aí a coisa iria ficar feia para mim. Bom, essa fera percebeu que não iria conseguir nada por causa do carro. E esse bicho acabou ficando em 4 patas, e depois rondando em volta do carro. Mas de novo o lobisomem ficou em pé novamente, e começou a forçar o vidro. E com certeza esse ser queria me pegar de qualquer jeito. E eu vendo que essa criatura poderia quebrar o vidro do veículo a qualquer momento, o que eu fiz foi uma coisa de risco, pois comecei a buzinar o carro e acender as luzes do farol e acelerei o automóvel num atoleiro de barro. E com essa ação toda, para minha surpresa, deu certo isso, porque o lobisomem ficou assustado e voltou a ficar em 4 patas novamente. E dessa vez ele correu para o mato na beira da estrada. Mas o problema é que ele não foi embora. Ele ficava rosnando pelo mato em minha direção e ainda querendo me pegar. Mas eu vendo que esse bicho não ia embora, eu acabei acelerando o carro novamente. E com o barulho do pneu e da buzina e a luz do farol, isso irritava o lobisomem, em que ele não tinha coragem de voltar na estrada por perto do automóvel. Mas ele ainda rosnava na mata de raiva,
e parecia não querer desistir de me atacar. Portanto, esse perigo em que eu estava passando com esse bicho foi até próximo às 4 horas da manhã, em que essa fera, de repente, do nada, parou de rosnar e parecia que aquilo sumiu da mata. Bom, eu não iria descer naquele horário, pois ainda estava bem escura a estrada, e resolvi esperar amanhecer bem o dia para fazer alguma coisa. E assim passaram algumas horas, e o sol da manhã apareceu. E eu não descia do carro de jeito nenhum, mesmo de dia, pois ainda eu estava em choque de ter passado aqueles momentos de terror com um lobisomem. E ficava olhando para aquelas matas para ver se a criatura ainda estava armando alguma armadilha para mim. Mas quando deu perto das 8 horas da manhã, uma caminhonete começou a passar pela estrada. E aí eu consegui a ajuda desse motorista. E esse homem me viu com uma cara de assustado. E eu acabei falando para ele o que aconteceu comigo é que quase um lobisomem me pegou. Esse homem ficou meio duvidando. E aí foi que eu falei para ele olhar as pegadas que estavam no chão da estrada. E esse motorista ficou vendo que eu não estava mentindo, pois as marcas das patas do lobisomem estavam por toda a rua de terra. No entanto, o motorista acabou amarrando a sua caminhonete no meu carro com uma corda e me tirou daquele atoleiro de barro. E ele me deu um apoio pelo resto da estrada barrenta, até eu chegar em uma rua asfaltada, onde eu poderia ir embora tranquilamente. Depois disso, eu consegui chegar na minha cidade, mas ainda fiquei pensando nesse lobisomem e nas coisas do mal que ficam escondidos nessas matas desertas das áreas rurais. E também fiquei admirado com a minha coragem de acelerar o carro e buzinar com os faróis acesos para espantar o lobisomem de perto de mim. E com essa história toda que vivi, eu posso falar que se um lobisomem tentar te pegar e você tiver uma buzina ou alguma coisa que faça barulho, é bom você usar, pois essa criatura não gosta de som alto. Bom pessoal, obrigado por assistir o meu vídeo. E se você gostou do relato, se inscreva e dê um like.